Abração, Gilberto Maringoni. Aqui para você, ó. Bom café para você, ó. Bom café. Opa, opa! Bom dia, Rebeca. Bom dia, Mauro. Tudo bem? Eu invejo as camisas do Mauro sempre, sempre. Eu preciso obrigado. repaginar meu guarda-roupa aqui. Muito elegante. Muitos presentes e compras ao longo dos anos. Ó, Maringoni, eu queria colocar uma questão para você, porque é um tema incômodo. Mas eu sei que você gosta dos temas incômodos como eu, porque eles precisam ser enfrentados, né? Porque senão vira trauma. Ninguém fala, vira trauma, aí ferrou. A gente assistiu à Operação Lava Jato durante anos. Uma questão fundamental da Lava Jato, sem a qual ela não teria sido bem sucedida, vou botar uma tese, você disse se concorda ou não. Me parece que foi o controle do fluxo comunicacional. Então, você tinha uma operação comunicacional que partia dos procuradores da Lava Jato, mais os policiais federais estavam participando, mais o Moro, e que estabeleceram uma relação de parceria com a mídia conservadora, né, a mídia liberal, a mídia de direita, para fazer vazar as informações, né, o propinoduto do Jornal Nacional, né, para fazer vazar as informações e ir construindo uma opinião nacional. Deu certo. A gente viu agora a pesquisa dos 10 anos, o quanta gente ainda acha que a Operação Lava Jato fez mais bem do que mal para o Brasil. Deu certo. E a gente tinha os jornalistas escolhidos por este núcleo de comando do fluxo informacional que iam sendo beneficiados pelas informações vazadas. Então, lá, o nome assim, que mais me vem à cabeça é o Fausto Macedo, do Estadão. Toda hora publicava furo. Né? Furo era o seguinte, ele ganhava de bandeja e publicava o que a Lava Jato queria. Eu acho que nós estamos assistindo algo parecido agora. É que, como está a nosso favor, a gente não fala, né? A mídia progressista não fala sobre isso. Mas você olha, hoje você tem um controle do fluxo informacional das apurações em relação ao que aconteceu, tanto na primeira tentativa do golpe, na articulação de julho, quanto do 8 de janeiro, sob controle total da Polícia Federal, do Supremo e do Ministério Público. Mesmo esquema. E você tem também os jornalistas, ou no caso, as jornalistas favorecidas pelos office. Então, você tem a Bela Megali, você tem a Malu Gaspar e você tem, sobretudo, essas duas, mas também a Miriam Leitão, que recebe as informações em off e vão construindo a narrativa. Minha pergunta é por que a Polícia Federal não chama uma coletiva para dizer para todo mundo ao mesmo tempo? Né? E você vê que é articulado. Daqui a pouco, aí depois, 2, 3 dias depois, o Alexandre de Moraes torna públicos os depoimentos que elas vazaram antes, mas aí já construindo a narrativa. Então, que narrativa está sendo construída agora? O Freire Gomes e o Batista Júnior são grandes heróis que impediram o golpe no Brasil, e a cúpula militar, Eliane Cantanhede já está com essa conversa, né? A cúpula militar, mais uma vez, garantiu a democracia do país. Pois é, Mauro, se você lembrar, na época quando a Lava Jato começou a ser combatida, acho que uns 3 anos depois, veio à luz e a imprensa divulgou um artigo acadêmico, pretensamente acadêmico, que o Moro tinha publicado em 2004, historicizando a Operação Mãos Limpas na Itália, que tinha acontecido no início dos anos 90. E o Moro tinha assinalado ali que a Operação Mãos Limpas tinha sido uma parceria positiva estabelecida entre o judiciário e a mídia italiana, que sem a mídia, a Operação Mãos Limpas, só para quem também nasceu depois, ou para quem está chegando agora, foi a Lava Jato italiana, que dizimou o sistema político italiano, acabou com o Partido Socialista, acabou praticamente com o Partido Democrata Cristão, abriu caminho para um candidato, na época, que fazia uma campanha antipolítica, anticorrupção, que era o Silvio Berlusconi, era a direita de então, era o que a gente achava que era a extrema-direita de então. Hoje, se a gente olhar diante da extrema-direita mundial, o Berlusconi é um moderado. A Itália hoje é governada pela Giorgia Meloni, que é uma primeira-ministra que assume tranquilamente os elogios ao fascismo. Mas essa aliança mídia-judiciário colocavam para a opinião pública questões que eram indubitáveis. Por que indubitáveis? Porque, por trás de tudo, a mídia divulgava o seguinte: o judiciário
não é como o Congresso e não é como o Executivo que se pautam pela política. A política é aquela ação humana que você muda de opinião de acordo com as alianças que você faz, é aquela ação humana que tem muito de questões escondidas, de conchavos, de acertos feitos nos bastidores. Não, o judiciário é técnico. O judiciário pega a Constituição como se fosse um manual de instruções aí do seu celular, aperte tal botão, ligue o carregador aqui, abra sua tela, regule a luminosidade, enfim. Era como se fosse um joguinho, um aparelho que você vai apertando botões e ele vai te dando sentenças definitivas. E o judiciário não é isso, o judiciário é altamente politizado. Tanto que a Lava Jato começa em 2014 e o Lula é preso em 2018. Coube a Lava Jato construir um ambiente político no país ao longo de 4 anos, o propinoduto no Jornal Nacional, as matérias vazadas, aí, o conteúdo vazado do Fausto Macedo, enfim, você vai construindo na mídia um ambiente que difusamente te informa que o PT é corrupto, que o Lula é o chefe da quadrilha, e com isso você vai azedando o ambiente político no qual o PT estava inserido. E aí, quando chega a época da prisão do Lula, ele está tão desgastado. Você tem o golpe de 2016, você tem a campanha, no meio da campanha do Bolsonaro, e quando o Lula é preso, ninguém tem dúvida, ele já está condenado previamente. Um amigo conversou na época, por volta antes do Lula ser preso, mas no final de 2017, no começo de 2018, com um jornalista da direção da Globo. E, num acontecimento social, ele falou o seguinte, o meu amigo falou, vocês estão nessa de condenar o Lula, vocês sabem que o negócio do apartamento do Guarujá é frágil, vocês sabem que o pedalinho é frágil, mas vocês não podem recuar agora, vocês foram longe demais na construção da narrativa do Lula ladrão e não dá para vocês voltarem atrás. E o cara riu, fez que sim com a cabeça e ficou essa questão no ar, ficou um mal-estar, porque ele admitiu tacitamente de que a construção dessa narrativa no país não permitia volta atrás. Se você pega a coluna do Merval hoje no Globo, o Merval está falando da Lava Jato e fala dessa... Ele não fala exatamente isso, né? Mas diz que o Moro ainda é uma pessoa popular no país. Ou seja, ele tenta mostrar, olha, tem problemas, mas nem tanto assim. Então, o que você fala aí da construção midiática é impressionante. Agora, o lado de cá entrar nessa e ter esses jornalistas que recebem a conta-gotas notícias inside news, né? Como é que se fala? Notícias de bastidores, vão vazando aos poucos o depoimento, por exemplo, como é que chama o general da semana passada, o que foi comandante do Exército? O Freire Gomes. Por exemplo, o depoimento dele não é público ainda. Mas está nos principais blogs dos jornalistas aí, conteúdo. Ele entregou o Bolsonaro, ele disse que o Bolsonaro fez a minuta do golpe, ele disse isso, disse aquilo. Nada disso é oficial. Eu não quero defender ou acusar o Freire Gomes, mas estou dizendo, esse é o tipo do uso de algo que está em segredo ainda de justiça, não é segredo, mas ainda não está revelado para a imprensa. Para quê? Porque você vai criando o ambiente, quando esse depoimento for tornado público, a opinião pública, a população já tem opinião formada. Claro, está a nosso favor, é muito confortável, né? Mas tem isso que você fala. Agora sim, né? Agora sim. A construção as Forças Armadas que garantiram a democracia no Brasil. É essa narrativa que está sendo construída e você tinha lá dentro umas maçãs podres, comandadas pela grande maçã podre que é o Bolsonaro. Gente, tá resolvido. O Bolsonaro é o novo Eduardo Cunha. Ele vai ser condenado. Sim, né? Porque foram longe demais. Eu acho que o Bolsonaro tem... Eu acho, né? Eu vou falando também, né? Eu envolvido na mídia, meu ato falho. Eu acho que o Bolsonaro tem que ser preso. Tem que ser preso pela conduta na pandemia, pelo conjunto da obra. Agora, eu não sou jurista. E não é técnico. A gente precisa acabar com essa história de que o judiciário é uma instância técnica. Se fosse assim, o Supremo não precisaria ter 11 ministros, cada um com voto. Vota 5-4, 6-3.
6-5. Não, seria técnico, é técnico. A prova que não é que tudo é votado e raramente você tem unanimidade lá. Isso aí. Rebeca. Eu quero levantar uma outra camada, aproveitando esse gancho da sua pergunta, Mauro, e também o gancho baixo, desse comentário. Está baixo para mim. Vou repetir, então. Vou levantar uma outra camada, ainda sobre essa pergunta que o Mauro fez, associada a esse comentário do Reinaldo Lopes. Ele diz, Mauro, a Lava Jato foi apenas mais um instrumento de reforço da grande mídia para a manutenção do inconsciente coletivo de demonização do PT. Esse processo é permanente e em breve surgirá outra Lava Jato, a opinião do Reinaldo. E o ano passado, Maringoni, no último período lá da faculdade, a gente aprendeu uma teoria que se chama Revolução das Fontes. Eu não sei se você já ouviu falar, esse termo é do Manuel Carlos Chaparro, e ele fala basicamente na profissionalização dessas fontes. Antes o jornalista ele ia até a fonte, e hoje não. Hoje a gente vê um caminho inverso, né? A fonte, ela produz aquilo que a sociedade vai falar. A gente vê isso muito nessa questão de Gaza com Israel. Muitas das notícias que nós trazemos aqui partem das redes sociais desses agentes envolvidos nessa história toda. E aí eu queria que você também trouxesse essa análise sobre essa revolução da fonte, né? Ainda nesse assunto que o Mauro trouxe, pautando aquilo que vai se tornar o diálogo público, aquilo que vai virar o senso comum da população. Não sei se eu consegui ser clara na pergunta, mas basicamente isso. Rebeca, você tem esse uso que as fontes fazem na imprensa, e há essa troca, e o Mauro tem grande experiência disso, porque durante muitos anos, numa era muito sensível, foi o governo Collor, ele teve na editoria política da Folha. O Mauro sabe como é que, mais do que eu, até essa experiência vivida que você tem. Mas você tem o uso da fonte e você tem o uso do especialista. Por exemplo, nós estamos numa situação agora do ataque de Israel ao Hamas. E você... Ao Hamas não, aos palestinos. Olha, eu entrando na lógica da mídia. A guerra não é Hamas e Israel. Você tem também a busca pelo especialista. O que é o especialista? É uma fonte de primeiríssima linha, que é alguém que estuda determinado assunto, e estuda, em geral, se está estudando, é um estudo técnico, meio imparcial, para corroborar a opinião da mídia. Então, nessa questão de Israel e os palestinos, a grande mídia tem dois ou três especialistas que falam aquilo que o colunista, ou aquilo que o jornal está pretendendo colocar. E esse uso do especialista, ele está em toda a mídia. Então, você vai discutir privatizações, você vai ouvir preferencialmente uma fonte do BTG, você quer pegar um acadêmico, você pega alguém do INSPER, você pega alguém da GV do Rio de Janeiro, ou você pega um ex-ministro do governo Fernando Henrique. Então, o uso do especialista, além da fonte, você tem a fonte, isso está corretíssimo. Mas, além disso, você corrobora com uma opinião abalizada de alguém que ficou décadas estudando aquele assunto, e quem sou eu para contestar ou para argumentar contra alguém que é uma sumidade no assunto. Então, através desses artifícios, você vai criando uma opinião que é aparentemente imparcial, mas ela é extremamente interessada, né? Os grandes especialistas são sempre interessados. Por que se ouve sempre, na questão financeira, a Zaina Latif, que é uma mulher muito competente, tal, do sistema financeiro, Marcos Lisboa, o Samuel Pessoa, o Armínio Fraga? Por que eles são sempre ouvidos para falar de finanças? Porque são... Raramente você vê, por exemplo, o Luiz Gonzaga Beluso, que é talvez o principal economista vivo brasileiro hoje, raramente é ouvido em questões de debate conjuntural mais acirrado. Beluso tem uma coluna mensal no Valor, escreve na Carta Capital, que tem um índice de leitura baixo, mas ele não é procurado porque ele tem uma opinião distinta, né? É interessante isso, né? Se a gente vai olhar a Globo e a Globo News, os especialistas, entre aspas, no tema de Oriente Médio, no caso específico agora do genocídio com o povo palestino, são todos sionistas, né? Não tem um especialista que tenha uma visão do lado palestino. É tudo de lá. É o André Last, é o Michel German, é o presidente da Confederação Israelita Brasileira, são todos assim. É quem vai dar opinião incontestável.
Maringoni, ontem você me mandou um artigo, gente, Rebeca, lá do fundo do baú, tá? Um artigo da Folha de 2009, na verdade, uma republicação de um artigo do New York Times. Né? Gente, 2009 não existia nem Instagram, para vocês terem uma ideia de como faz tempo isso. Não tinha nem Instagram. O Twitter estava engatinhando, tinha sido lançado 2 dias antes. O Mauro e eu tínhamos cabelos pretos. Eu tinha mais cabelo. Mesclados. Então, e esse artigo traz algo que é um tema que eu tenho conversado aqui bastante, né, Rebeca? Que é esse tema de... Às vezes eu sinto uma certa reação em algumas pessoas da comunidade quando a gente traz uma notícia que não é aquilo que a pessoa está esperando ouvir. Né? A pessoa quer ouvir outra coisa. E se a informação contradiz a sua expectativa, isso desagrada. Isso tem acontecido aqui algumas vezes na comunidade. E aí o Maringoni falou, olha, esse artigo aqui eu usei em sala de aula na primeira década desse século. Nós estamos entrando na terceira década do século. Fala, Maringoni. O meu jornal diário. Eu estou muito incomodado com o clima de briga de torcida que a gente está tendo na conjuntura. Nós não estamos tendo uma polarização política que implicaria o seguinte: eu argumento alguma coisa, a Rebeca tem uma posição contrária à minha, ela argumenta, e eventualmente eu posso mudar de opinião com base nos argumentos da Rebeca, e ela pode mudar com os meus argumentos. Não, o que a gente está tendo não é isso. A gente está tendo o que antigamente se chamava diálogo de surdos. Acho que hoje é incorreto, politicamente incorreto falar surdo, mas era o que se falava. Eu falo, a Rebeca fala, eu começo a falar mais alto, a Rebeca começa a gritar, eu começo a berrar, e aí a gente cria essa ilusão de polarização, que não é polarização. É esse fla-flu. Nós vamos brigar, eu vou, no meu embate com a Rebeca, consolidar as minhas opiniões, e ela vai consolidar as dela. Eventualmente eu vou chamar você, Mauro, que vai concordar mais comigo, e falar, a Rebeca me falou isso, você fala, mas você está esquecendo de falar isso, você reforça meu argumento, e ela vai fazer isso com um amigo, com uma amiga, com alguém da família e tal. Esse artigo é um artigo publicado pela Folha em 29 de março de 2009, ele tinha sido originalmente publicado alguns dias antes no New York Times, e é de um colunista chamado Nicholas Kristof, e ele era uma época em que o jornal de papel dominava ainda a veiculação de informações no grande público, quer dizer, dominava assim, junto com a TV, mas a internet era um apoio, a internet estava começando a se difundir, a gente não tinha ainda esse veículo, que é o smartphone, que você carrega o seu jornal, a sua revista, o seu cinema, o seu tudo, a sua conta bancária. Não tinha. Hã? Não tinha mesmo. Não tinha. E aí ele fala o seguinte, eu peguei aqui alguns trechos e vou ler, porque ele antevê o que são as bolhas hoje, 15 anos depois. Quando navegamos online, cada um de nós é seu próprio editor, ou seja, é quem escolhe as notícias que vão ser lidas, o guardião de sua própria entrada. Selecionamos o tipo de notícias e opiniões de que mais gostamos. Aí ele cita o Nicolas Negroponte, que à época era um teórico, eu não tenho visto muita coisa do Negroponte, teórico de comunicação muito respeitado sobre a comunicação de rede. O Nicolas Negroponte, do MIT, o Massachusetts Institute of Technology, chamou esse produto noticioso emergente de meu jornal diário. E se isso for uma tendência, que Deus nos salve de nós mesmos. E aí ele vai detalhando, eu vou ler alguns trechos para não ficar chato, não ficar enfadonho, mas ele diz o seguinte: isso porque existem provas bastante convincentes de que, em geral, não desejamos realmente informações confiáveis, e sim as que confirmem nossas ideias pré-concebidas. Podemos acreditar intelectualmente no valor do choque de opiniões. É muito bom ter opiniões contrárias, mas na prática gostamos de nos encerrar no útero tranquilizador de uma câmara de ecos, ou seja, eu me fecho em mim mesmo e vou falando minha voz e vou recebendo a minha própria resposta. Um estudo clássico enviou despachos a republicanos e democratas, estava no começo do governo Obama, oferecendo-lhes vários tipos de pesquisas políticas ostensivamente de uma fonte neutra. Os dois grupos mostraram mais interesse em receber argumentos inteligentes que corroborassem as suas opiniões pré-existentes. E aí ele vai indo, ele diz a certa altura, e olha, já na época estava em pauta. O blog no qual busco análise sobre notícias do Oriente Médio
frequentemente do professor Juan Cole, porque ele é inteligente, bem informado e sensato. Em outras palavras, frequentemente concordo com ele. E menos provável que eu leia o blog do Daniel Pipes, especialista em Oriente Médio, que é inteligente e bem informado, mas que me parece menos sensato, em parte porque eu discordo dele. E aí ele vai descrevendo isso. Eu vou cada vez mais procurando o noticiário, os colunistas ou a opinião que fortalece o meu ponto de vista, para eu brigar com quem está... Então, eu não vou ter diálogo, não vou ter interação. A questão básica na democracia, que é a troca de mensagens. E aí ele vai descrevendo, ele termina dizendo o seguinte: o problema é que esse noticiário autoselecionado haja como entorpecente. Ele fala, isso é uma droga. Mergulhando-nos num estupor autoconfiante, por meio do qual enxergamos as coisas em preto e branco, sendo que os fatos normalmente se desenrolam em tons de cinza. Ele fala que a determinada altura que isso vai gerar uma animosidade tendente ao ódio. Então, muito, não quer dizer que a internet possibilitou essa cultura do ódio, mas ela acaba reforçando o seguinte: quem pensa diferente de mim tem que ser destruído. Eu não vou convencer, ele não vai me convencer. Vocês querem ver isso como se manifesta essa semana? A gente teve, o Mauro falou ontem aqui, muito bem da história do PIBão, do Lula. O PIB foi de 2,9%, e quem está contra o PIB do Lula, aí se estigmatiza. Porque o Estadão fala, PIB foi de 2,9%, mas desacelera no terceiro trimestre. A Folha, PIB foi de 2,9%, mas pode haver contração ano que vem. Claro que esses jornais estão fazendo de maneira interessada a leitura do PIB, e foi um PIB nada demais, mas em vista das expectativas no começo do ano passado, que era um PIB de 0,8%, 2,9% é bom. É melhor do que os Estados Unidos, que cresceram 2,5%. É melhor que a União Europeia, que cresceu 0,6%. Mas se você compara com o último PIB do Bolsonaro, foi 3%. Eu não estou querendo exaltar o Bolsonaro. Eu tenho que entender o que está acontecendo com o PIB, mesmo que isso não confirme o meu ponto de vista. Mas se eu acho que o Bolsonaro é o malvado e o Lula é bom, eu acho o Lula o melhor. Eu acho o Lula, eu estou com o governo Lula, mas eu não posso ser tapado. Eu tenho que ver o desenvolvimento do PIB, até porque o PIB do primeiro ano do governo Lula tem muito a ver com o PIB que o Bolsonaro nos deixou. Cresceu 3%. E há problemas, porque o PIB cresce muito por conta do agronegócio, que é uma agricultura de exportação. Ele não precisa do mercado interno para crescer. Se eu for esmiuçar, eu não sei como é que está o seu tempo aqui, eu não quero também tomar todo o tempo que você tem, mas a discussão do PIB, que é algo, não é técnico, mas que merece um detalhamento, não pode ser feito na base da torcida. Um teve PIBão, outro teve PIBinho, sendo que os dois PIBs são muito semelhantes. Então, é difícil você estabelecer um debate, mesmo nos nossos blogs, nos nossos sites progressistas, um debate mais frio, porque daqui a pouco a gente se decepciona. Só uma coisinha a mais, a manifestação do Bolsonaro na Paulista. Antes dela acontecer, a maioria dos nossos sites falava o seguinte: Bolsonaro em desespero vai para a Paulista, vai flopar, vai ser um fracasso. Mas vai lá e ele bota 185 mil pessoas na rua. Ou a gente se cala, ou você começa a tentar explicar, bom, mas também ele botou 80 deputados, mas também o Tarcísio fez isso, mas também o Malafaia trouxe tantos não sei quantos ônibus. A verdade é o seguinte: o Bolsonaro ainda tem apelo na sociedade brasileira. E a gente precisa entender por quê, inclusive para derrotá-lo. Então, o Fla-Flu não resolve nem a argumentação para a gente enfrentar um inimigo sério, complexo e nocivo ao país como o Bolsonaro. É muito interessante você trazer esse assunto. Olha, gente, em 2009, pra vocês terem uma ideia, isto aqui, que é o smartphone, esse meu não é, foi o iPhone o primeiro, esse aqui é um chinês bem mais barato e melhor que o iPhone em vários features, como o pessoal diz. Em 2009 saiu esse artigo a que o Maringoni fez referência, inclusive coloquei o link aqui. É um artigo profético, né? Início de 2009. O iPhone,
foi o primeiro smartphone do mercado, tinha chegado no Brasil no fim de 2007. Em 2009 era coisa para milionário ainda, ter smartphone. Então, não existia essa coisa do smartphone. Então, como foi realmente premonitória, o que ele está identificando? É o fenômeno das bolhas. E aí, o que a gente faz, às vezes? Eu digo, dentro da nossa bolha, o que acontece? É achar que a bolha do outro só tem idiota, só tem gente que vive fora da realidade, só tem gente lunática, só tem gente que não entende nada, e que na nossa bolha está todo mundo dentro da realidade, todo mundo é racional, mas não é assim. Não é bem assim. Olha só. E aí, eu acho que nós, como jornalistas, porque nós não sou influencer, nós somos jornalistas, né? Nós três aqui somos jornalistas, não somos influencer. Nós não estamos lá para fazer briga de torcida, como falou o Maringoni. Nós temos compromisso com as regras profissionais do jornalismo. A gente tem a obrigação de trazer as informações que tragam ponderação à análise. Então, você falou do caso do tal pibão do Lula, até o nome é super machista, né? Que a gente viu 2,9, o do Bolsonaro tinha sido 3,0. E a gente diz, não, mas o mercado queria detonar o Lula, o mercado errou. O mercado, sim, errou completamente. Olha aqui, a previsão do mercado em janeiro de 2023 era que a economia ia crescer 0,8. Cresceu 2,9. Aí a tese é, olha aí, o mercado é contra o Lula, o mercado é Bolsonaro, o mercado... Não, calma. A gente viu o ministro da Fazenda do Lula sendo o ministro do mercado também. Aí a gente vai lá em 2022. Qual era a previsão do mesmo mercado em 2022, governo Bolsonaro? 0,36%. Cresceu 3%. Então, as coisas... A gente tem que se abrir para a complexidade das coisas. Acho que isso é um lugar importante da gente ocupar até para a nossa sanidade mental, né? Exato, Mauro, porque se você não entra nessa complexidade das coisas, você não avança. Olha o que está acontecendo hoje com essa regulamentação do Lula para o Uber. Regulamentou a profissão, estabeleceu lá, me parece que R$34 é o mínimo que o motorista pode receber por hora trabalhada. Na verdade, é o seguinte, ele vai gastar R$24 para a manutenção do carro, gasolina, não sei o quê, em uma hora, ele vai ganhar R$10, na verdade. Esse projeto já está sendo vendido como o Lula vai regulamentar o Uber. Né? Não é o Uber, desculpa, o iFood, o entregador. Não, o entregador não tá nessa. Só que esse trabalhador você regulamenta fora da CLT. Os trabalhadores, isso é preciso ser... Há pesquisas mostrando que eles não querem um vínculo empregatício com uma empresa para poder trabalhar para várias de acordo com a funcionalidade do momento. Mas isso não é a revolução. Tem gente pregando isso como sendo quase que a revolução socialista. Recuperou os direitos do trabalhador. Não, isso está absolutamente em linha com o que o STF está votando e está decidindo sobre o trabalho nos aplicativos. Não tem regulamentação da profissão que vincule, que dê a esse trabalhador algum tipo de segurança empregatícia, não. Isso é fora da CLT. Não é algo que seja revolucionário. No entanto, nas nossas bolhas, está sendo vendido como ufa, resolvemos o problema do trabalhador. Tem que esmiuçar, não para combater, mas para saber o que a gente está pisando, o que está avançando, o que não está. Há coisas que são muito evidentes. Por exemplo, a fala do Lula sobre Israel foi perfeita. Ele mudou a percepção brasileira, as pesquisas, o isolamento de Israel se deve muito aqui no Brasil e mesmo fora às palavras do presidente Lula. Agora, a gente não pode achar que tudo que o governo faz é golaço. Existe uma parte da nossa bolha que acha isso. Isso é ruim para nós mesmos, porque a gente acaba tendo reveses mais adiante, problemas mais adiante, e não sabe por quê. Né? A Dilma leva um golpe e a gente não sabe por quê. Era tudo tão perfeito, tudo tão bom, e ela é golpeada e ninguém vai para a rua. Por quê? Pois é, a gente precisa entender a realidade para incidir sobre ela e tentar transformá-la. É isso aí. Muito bom. Aula com o Gilberto Maringoni aqui, aula de comunicação fundamental. Obrigada, Maringoni. Olha aqui, animo-e dizendo, o TV Fórum todos os dias faz isso, põe os pés no chão, nos convida a enxergar a realidade. E para encerrar, vou encerrar com esse comentário da Kézia Barbosa. Opa, desculpa, Kézia, o do Iacu e Tupinambá. Isso que é uma análise crítica consciente, não precisa ficar em cima do muro ou satisfazer um lado, é ser realista, parabéns.
Mandar um abraço para a Kézia, que também comentou aqui com a gente, mas não dá mais tempo de lermos. E te agradecer, Gilberto, pela sua participação aqui com a gente também, viu? Muito obrigada. Muito obrigado, Rebeca. Obrigado, Mauro. Obrigado a essa comunidade aqui da Fórum e do Café da Manhã. Esse Maringoni, porque ele é jornalista também, além de professor de Relações Internacionais, além de um ativista político de, sei lá, 85 anos de ativismo, se contar em dobro, ele agora tem ancorado programas lá no DCM também. Então, ontem ele ancorando lá o Jornal da Manhã, fazendo concorrência para nós, Maringoni. De vez em quando, não, isso foi o Leandro Fortes, tinha um evento, me pediu para quebrar o galho lá. Não, eu não consigo fazer isso, rapaz. Olha, só uma coisa, a minha admiração por vocês, eu fiquei ontem 4 horas no ar, é uma pedreira isso, porque você lida com uma massa diversa de informações, prestar atenção, intervir corretamente, não falar bobagem, quer dizer, para mim é um risco, né? Vocês não. Vocês não de braçada. A gente fala bobagem numa boa. A gente fala bobagem numa boa, sem culpa. Não, rapaz, olha, a minha admiração total, a capacidade de concentração, condensação, síntese e controlar entrevistado chato, às vezes como eu, que fala demais. Obrigado, você fala na medida certa. Obrigado, Maringoni, boa semana para ti. Tchau, tchau, gente. Sim.